Oi, pessoal, tudo bem? Estou gravando novamente um vídeo para vocês, um vídeo bem legal. Prometi, né, senhor Antônio, né, José Bruno, enfim, prometi para vocês gravar esse vídeo porque eu senti que nas provas ninguém estava respondendo. Quando eu digo ninguém, é absolutamente ninguém, tá? Todo mundo com dificuldade em quê? Em resolver a equação e gráfico, tá? Vocês não conseguiam nem ao menos montar a tabela, que a partir do momento que vocês montam a tabelinha, pronto, já resolve a vida de vocês, vocês já conseguem seguir o fluxo, tá? Lembrando que esse conteúdo, tá? Olha, no livro 4, pessoal, livro 4, que é o último livro, tá? Que é o, vamos dizer que é o termo 4 do ensino fundamental, tá? E consta esse conteúdo na última unidade, unidade 5 do livro, tá bom? Tá, olha, então repetindo, tá? Ensino fundamental é o último livro de vocês aí do fundamental, tá? Então vamos para cá, vamos dar continuidade aqui à aula, tá? Porque eu preciso demais que vocês peguem esse conteúdo, tá? É um ponto a menos que vocês estão deixando de ter aí na prova de vocês. Então eu tenho certeza que a partir desse momento não vai mais acontecer de vocês deixarem em branco, tá? Vocês conseguem responder as demais questões, mas essa que é a primeira questão da prova, tanto da prova número 2 do livro 4, como a avaliação final do livro 4, vocês vão encontrar essa questão, tá? É claro que muda números, mas enfim, o jeito de fazer é igual para todos, tá bom? Então vamos lá comigo, pessoal. Tá, equação e gráfico. Consta, ó, um exemplo dessa equação, exemplo esse que eu tirei do livro de vocês. Então, aí, outra dica, tentem resolver todas as questões que estão no livro, tá? Elas estão lá, não é de enfeite, elas estão lá para vocês resolverem, tá? Só assim vocês vão saber se tá aprendendo o conteúdo ou não, tá? Essa videoaula é uma introdução para vocês seguir em frente, tá bom? Então, vamos lá. Exemplo esse dessa equação, né? Então, quando vocês verem essa equação, vocês têm que colocar ela, né, em outro formato. Que formato é esse, professora? Olha, a incógnita é aonde? A incógnita não é no x? Então, se a incógnita é no x, vocês vão colocar o y, né? E y vai ser igual, então, a 6, desculpa, deixa eu colocar a 2, né? Ó, eu arrumei aqui para vocês, né? Ó, x mais y que é igual a 2. Se o x é a incógnita da questão, né? Então, o que eu vou colocar? Y é igual a 2 mais x, né? Afinal, a gente não sabe o valor de x, correto? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou pedir para vocês. Montem a tabela. Na prova de vocês, a tabela já não está prontinha, toda feitinha para vocês. Vocês têm que apenas, né, finalizá-la então, colocar os números, tá? Mas de qualquer forma, olha, vou montar essa tabelinha, tá? Ó, lembra da tabelinha? Tá. Nessa tabelinha aqui, vou colocar o meu x, aqui eu vou colocar meu 2 mais x, né? E aqui vai ser o meu valor de y, tá? Então, vamos lá. Nessa primeira tabela, eu vou definir o meu valor de x. É isso mesmo. Eu vou definir meu valor de x. Olha que prático, né? Posso colocar o número que eu quiser, tá? Mas nesse caso aqui, eu vou, por exemplo, iniciar pelo 2, pelo 1 e vamos pelo 0, né? Se coubesse mais aqui, eu colocaria números, por exemplo, negativo. Então, vou colocar pelo menos 1, que é o menos 1. Tá? Para vocês aí que tem um medo de número negativo, meu Deus, né? Mas vamos lá. Tá vendo que eu já defini? Coloquei valores, né?
Se você vê, se a sua tabela lá na prova tá grande, então provavelmente é que vocês vão iniciar com o número 10, né? Aqui eu tenho pouco espaço, iniciei pelo número 2. Não vai mudar em nada, tá? Então vamos lá. Só vou copiar, olha só. Do meio eu vou colocar meu 2 mais. Qual o meu valor de x que eu defini? Não é o 2? Então eu vou substituir, essa é a palavra, tá? Lembra que eu falei para vocês que as letras, né, as variáveis na matemática, elas estão lá para a gente substituir por algum número? Esse é o momento, é um dos momentos, né? E aqui eu já vou resolver e dar o meu valor de y, pessoal, ó. Então, 2 mais 2, né? Meu 4. Embaixo, a mesma coisa, ó. Eu copio o meu 2 mais... Qual o valor de x que eu defini nessa linha de baixo? 1, perfeito. Já resolvo aqui. 2 mais 1, 3, perfeito. Aqui, vou repetir de novo, né? Que é o meu valor, pensa que o meu valor é aqui em cima, tá? Que é esse daqui, tá? Toma em base esse daqui. 2 mais, quanto que eu dei? Eu dei aqui pro x? O 0. Perfeito, então 2 mais 0, vou continuar com 2. 2 mais, olha só, em algum momento que eu vou colocar o meu parênteses. Lembra que eu falei o motivo do parênteses? Para que ele existe? Ele existe para mim separar meus sinais, os sinais não ficarem bicando, tá? Então, olha só, entra regra de sinal nesse momento? Entra também regra de sinal. Aqui tá dizendo que eu tenho R$ 2 no meu bolso e tô devendo 1, tá? Mas aqui nota, vou fazer a setinha para vocês, ó. Nota que aqui eu vou usar uma regra de sinal. Então, vai ficar como? Eu tenho 2, né? Mais com menos é menos. Então, como é que eu faço a leitura? Eu tenho R$ 2, mas eu tô devendo 1. Com quantos reais eu vou ficar? Com 1, tá? Sempre tentam fazer essa colocação como se fosse vocês. Fica mais fácil de resolver, tá bom? Olha só a forma que eu vou montar, então. Notem que eu tenho o meu valor de x e eu tenho o meu valor de y. Ou seja, eu já tenho o quê? Uma coordenada, tá? Olha a minha coordenada. X. Lembra que eu falei para vocês que sempre inicia pelo x? Então, né? E qual é o meu valor de y aqui? É 4. Olha só. Começo sempre pelo meu x, meu y depois. Olha a leitura. Olha a leitura aqui dessa minha coordenada. Quer dizer que o meu x, o meu 2, ele está no meu eixo x da abscissa e o meu 4 está no eixo y das ordenadas, tá? Sendo assim, o que eu vou fazer? Montar o meu gráfico, pessoal. Vou montar o meu plano cartesiano, lembra? Plano cartesiano, tem aulinha aqui para vocês, tá? Aqui, se aqui é o meu eixo y, aqui é meu eixo x. Olha só, o meu 2 está no eixo quê? X, das abscissas, né? E o meu 4 tá onde? Ele tá aqui, no eixo das ordenadas. Olha só, montei o meu gráfico, tá? Ó, beleza? Olha como ficou simples para vocês. Isso significa que, pronto, eu consegui resolver meu exercício e tirei a nota que eu precisava na prova, tá? Então, sempre que, o que eu falo para vocês em sala de aula? Teve dificuldade de entender a questão? Não deixa em branco, não coloca qualquer coisa, não chuta. Chama a professora, pergunta, professora, eu não entendi essa questão, a senhora pode me explicar? Terei o maior prazer em explicar para vocês, né? Mas lembra também do que eu falo para vocês? Estudar o livro. O livro, ele existe, né? Para vocês levarem para casa e estudar nele, né? Uma vez que vocês estudam, assistem às videoaulas, quando chega na sala de aula, que vocês tiverem alguma dúvida e vão perguntar para mim, a partir do momento que eu passo a informação para vocês, né, aquele questionamento de vocês, vocês vão entender de primeira, não vão ficar,
Não, vocês entendem de primeira porque entende-se que vocês já estudaram o conteúdo, só está realmente com uma dúvida, tá bom? Então, olha só, um grande abraço para vocês, até a próxima, tudo bem? Tchau!